A paz do Senhor, igreja amada. Amém? Que bom estarmos mais uma quarta-feira aqui aprendendo do Senhor. É um momento de grande alegria para nós. Quero primeiro fazer uma oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Deus eterno, Pai poderoso, Deus glorioso. Nós queremos, Senhor, nessa noite de quarta-feira, agradecer ao Senhor por mais um dia vivido. Nós queremos, Senhor Deus, te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Mas nós queremos dizer ao Senhor que nós estamos aqui, Deus, para te apresentar, Senhor Deus, um louvor agradável. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, Pai. Nós estamos aqui também, meu Deus, com o nosso coração, Senhor, para receber a Tua palavra. Que esse coração hoje possa ser uma terra boa, que vai frutificar. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco, Espírito Santo. Aleluia. Oh, oh, oh. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito em mim. E esse é o meu pão. Oh, oh, Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. Você pode cantar o Senhor? este é o meu respirar. Tua vontade em mim. Este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Vem entrar em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti.
Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. A palavra do Senhor diz que os anjos cantam diante de Deus: santo, 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 santo. E você, diante de Deus, o que é que você está dizendo hoje?
Glória a Deus nas alturas. Aplauda o Senhor, queridos. Ele merece toda a honra e toda a glória. Não nós, mas Ele merece. Amém. Santo é o Senhor. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como aguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, tudo fica colorido. Tudo fica colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Como na primeira vez. Surpreenda-me. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Como na primeira vez. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Espírito, Espírito de Deus, que desce como fogo. Espírito de Deus, vem como em Pentecostes. Espírito de Deus, que enche-me de novo. Você pode fazer essa oração de novo. Espírito, Espírito, aleluia, Deus, que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecostes, vem nos tempos de hoje, Jesus, me enche-me de novo. Oh, Espírito, 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 Espírito de Deus, que desce como fogo. Espírito de Deus, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Então faz sim outra vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Sim, Senhor, faz outra vez,
faz outra vez. Senhor, restaura Faz outra vez. a aliança, Pai. A primeira vez. Restaura nossa comunhão, Pai. Aleluia. 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 O salmista diz no Salmo 34, versículo 8: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada faltam aos que o temem. Aleluia. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Que o Senhor possa nos surpreender. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Aleluia. Como na primeira vez. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor possa nos surpreender. Que nós possamos provar e ver o quanto o Senhor é bom. Aleluia. Senhor, nessa noite, Pai, eu quero levantar minha voz em agradecimento ao Senhor, Pai. Deus, pelo parto da Jaqueline, Deus, ter sido uma bênção. Muito obrigado, Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida da tua serva, Senhor Deus. Quero ainda te agradecer, meu Deus, pela recuperação do irmão Rony, Pai. Que o Senhor tem feito grandes coisas, milagres e maravilhas, Senhor Deus, no meio do teu povo. E nós queremos te render graças, Pai, pela tua bondade, Pai. Pela tua misericórdia, Deus, no meio de nós, no meio do teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor, nesse lugar. Abençoa a igreja do Senhor neste lugar, meu Pai. Aleluia. Que a tua mão, Deus, esteja estendida sobre nós. O Senhor tem revelado, Deus, que trará peixes, Deus, para esse aquário, Deus, que essa igreja ficará pequena, Senhor. E nós cremos, Senhor Deus. Nós cremos na tua palavra, Pai. Eu creio, Deus. Eu creio, Senhor Deus, que muitos virão e provarão e saberão que o Senhor é bom. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, né? Quero cumprimentar os amados com a paz do Senhor Jesus. Amém. Fazer mais uma oração, agradecendo ao Senhor pela sua bondade e misericórdia, que Ele tem estado conosco todos os dias de nossas vidas. Senhor, muito obrigado, porque a tua misericórdia, Pai, ela não tem fim. Elas se renovam a cada manhã, Pai. Obrigado a Deus, porque nós sabemos que não somos merecedores de nada. Tudo é graça e misericórdia do Senhor, Pai. Então, Espírito Santo, continua falando conosco. O Senhor já falou através das belíssimas canções, ó Pai. Continua falando conosco através da Tua palavra. Nos dê graça. Pai, o que eu te peço é que o Senhor tire, Pai, toda distração, toda preocupação, toda ansiedade, e que nós possamos, durante esse pouco tempo, Pai, absorver tudo que o Senhor tem para nos dar na noite de hoje. Faz assim no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Ainda tem uns blocos aqui que eu trouxe. Eu não sei se tem alguém que está faltando. Um blocozinho de anotação. Leide, Aurilene, o Carlinho. Ok. Então nós estamos aí seguindo uma série, certo? A Carta aos Romanos. E eu quero trazer aqui um pouquinho, uma pincelada do que já foi falado acerca desse capítulo 3. Certo? A gente adentramos no capítulo 3, depois de que Paulo nos mostrou acerca dos judeus, acerca dos gentios, acerca do que os judeus confiavam na lei, confiavam na circuncisão. E Paulo ele vai entrar aqui no capítulo 3, do 9 em diante, dizendo que não há ninguém justo,
ele pega todo mundo e coloca no pacote e diz: não há ninguém justo. Então a gente entrou num tema chamado a depravação total da humanidade. Certo? Eu queria trazer para vocês só alguns flash do que já foi falado. A gente viu sobre a depravação total da humanidade. A gente viu que Paulo, ele diz que, no seu argumento, ele diz que os gentios, mesmo não tendo a lei escrita, tinham a lei moral dentro deles, e o céu estrelado acima deles, mostrando-lhes a majestade de Deus, uma vez que não deram glória nem graças a Deus, antes enveredaram pelos atalhos da idolatria e da imoralidade, e tornaram-se passíveis de morte. A gente viu que a degradação da humanidade não estava pelo fato de não conhecer a Deus, mas simplesmente por conhecer a Deus e simplesmente decidiu viver a sua vida, né? E a gente viu que os gentios não tinham a palavra revelada, mas ele tinha a lei moral, ele tinha a lei revelada por Deus nos céus, mas mesmo assim eles preferiram adorar a ídolos, a se curvar diante de ídolos, do que buscar a Deus. A gente viu também, na mesma proporção, a gente viu também os críticos moralistas, que julgava e condenava publicamente o gentio por seus grosseiros pecados, mas cometiam em segredo, por serem hipócritas, pregando uma coisa e vivendo outra, também não escapariam do justo juízo de Deus. Ou seja, aquele grupo que tinha uma falsa aparência de santidade, olhava para o pecado do outro e disse: olha, você não presta, você vai para o inferno por isso. Mas na calada da noite, ele ia lá e cometia a mesma coisa, e Paulo chamava esses camaradas de críticos moralistas. E Paulo também, com a mesma veemência, atacou a falsa confiança dos judeus, aqueles que deveriam cuidar dos gentios, aqueles que deveriam levar a palavra para o gentio. Eles se resguardaram achando que eles eram melhores do que os gentios, porque eles tinham a lei revelada. Então Paulo diz que, da mesma forma, né, diz assim, que os judeus que se julgavam melhor do que os demais homens, refugiando-se na lei e na circuncisão, acreditando que Deus os trataria como favorito, né, favoritismo, Paulo põe o machado da verdade na raiz dessa tola pretensão, lançando assim os judeus na mesma vala como os demais homens. Ou seja, os gentios, pagãos também, inesculpável, tanto os gentios como os judeus, como os críticos moralistas, todos eles estavam debaixo de condenação. E finalmente Paulo, ele chega ao ponto mais alto de sua tese, de seu propósito é provar que todos os homens, sem distinção, sem raça, cultura ou religião, eles são culpados diante de Deus. O pecado atingiu a todos sem exceção, e no julgamento divino todos os homens estariam silenciados pela culpa. Ou seja, debaixo dos céus, nessa terra, o Paulo ele vai dizer assim, que todos nós somos pecadores, que sem distinção, não é a raça, não é o credo, não é isso que vai fazer diferença na nossa vida, certo? Depois a gente viu sobre a depravação total, refletida na relação do homem com Deus. Como o homem se comportava, né? A rebelião humana contra Deus, ela é provada nas Escrituras. Versículo 10 vai falar isso. Paulo ele fala isso, né? A rebelião humana também contra Deus é provada pela experiência. Versículo 10 a 12, Paulo ele prova isso. Paulo, quando ele vai abrir aqui o julgamento contra as pessoas, a gente viu na aula, na verdade eu falei isso no Boqueirão, né? Que Paulo, ele faz junção de vários textos. Se você pegar na tua Bíblia aí, capítulo 3, versículo 9, versículo 10, quando Paulo diz assim, está escrito, Paulo vai usar vários textos. Paulo usa Isaías, Paulo usa Salmos, Paulo usa Eclesiastes, para mostrar para o povo que não era Paulo que estava condenando as pessoas, mas era a própria palavra que condenava.
E depois a gente viu a depravação total refletida do homem consigo próprio. Paulo faz uma diagnóstica do estado deplorável em que o homem se encontra. O pecado atingiu todo o ser humano, o corpo e a alma, todo o corpo, né? O pecado enfiou seus tentáculos em todas as áreas da vida, ou seja, na razão, na emoção, no desejo. Não há parte sã no corpo humano. O homem está chagado da cabeça aos pés. O seu corpo é uma fábrica de pecados. Todo o seu ser está rendido ao pecado e ao serviço do pecado. Essa é a natureza, irmãos, tá certo? Vixe, não tem ninguém que preste. Eu estou dizendo que essa é a natureza crua do homem distante de Deus. Essa é uma realidade, é uma verdade. Mas hoje, nós vamos aprofundar mais um pouquinho e vamos entrar agora na área do homem, né, que foi tragicamente atingida, que primeiro ele se declara rebelião contra Deus, depois com ele próprio, e agora a gente vai ver que é uma depravação de relação do homem com o seu próximo. Então, o texto que a gente vai ler hoje, são 3 versículos, capítulo 3 de Romanos, versículo 15, 16 e 17. Eu acho que tem na tela esse texto. Para quem não tem Bíblia, tem? Show. Então diz assim Paulo: os seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruínas e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhece o caminho da paz. Então, Paulo agora vai falar aqui, olhando para nós, como a gente olha para as pessoas, né? Se você for para o livro de Provérbios, e eu queria que você, por favor, marcasse aí o livro de Efésios, e você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Provérbios. Ok? Deixa Efésios marcado, né, para depois voltar para lá. Gente, é Romanos, desculpa. Efésios passou. Pronto, obrigado, Rosinha. É Romanos, que Efésios. Amém? Provérbios capítulo 1. Perdão, você vai lá para o capítulo 2, a gente vai ver o 12 até o 20. Olha que aqui Paulo, olha, misturada medonha, né? Salomão, né? Salomão, ele vai fazer uma declaração muito parecida com o que Paulo fala, né? Provérbios 2:12 diz assim: a sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Uma advertência: a sabedoria vai livrar vocês disso. E ele diz mais: tem prazer em fazer o mal, exulta com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos a levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar a vereda da verdade. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem, e
a manter-se nas veredas do justo. Aí ele vai dizer que os justos habitarão na terra. Então, olha onde é que Paulo ele vai puxar isso? O que é que Salomão nos ensina acerca de nós sermos sábios? Mas o mundo, com as suas tentações e provações, tem descambado para isso. Aí ele vai falar o seguinte, que os seus pés eles são ágeis para derramar sangue. É uma ação do homem. Ruínas e desgraça marcam os seus caminhos e não conhece o caminho da paz. Então, eu quero tratar aqui alguns pontos, e o primeiro ponto é a falta de respeito pela vida humana. Então, ele diz que os seus pés, eles são ágeis para derramar sangue. Então, Paulo, ele trata aqui a falta de respeito, a falta de amor, né? A falta de amor pela vida humana. O homem sem Deus é pior do que uma fera selvagem. O pecado o bestializou e o embruteceu. Ele perdeu o amor natural e tornou-se um monstro malfeitor. Tem pressa em derramar sangue. Mata aqueles que deveriam proteger e elimina com um requinte de crueldade aquele que ele deveria amar. A gente pega esse ponto aqui que Paulo fala de uma coisa terrível, sangrenta. Os seus pés eles são rápidos para derramar sangue. Mas hoje nós nem precisamos derramar sangue. Porque muitas vezes a gente somos apressados em pensar mal das pessoas. Nós somos ágeis em olhar para as pessoas e julgar elas. Nós temos uma facilidade de olhar para a pessoa e como se nós tivéssemos um raio-x de olhar para dentro da mente da pessoa e tentar pensar o que ela está pensando. Olha como a gente é. Nós somos rápidos em olhar para as pessoas e sem conhecer e fazer falso julgamento. Nossa sociedade está zonza com o avanço desenfreado da violência, a guerra entre as nações, a guerra tribais, guerras ideológicas, étnicas, religiosas, a guerra na família. Nos partidos políticos e até nas igrejas. Nossa sociedade está se transformando em um campo de sangue, em arena de morte. A vida humana está sendo banalizada. Os traficantes embrutecidos seduzem os nossos jovens ingênuos e depois os matam com crueldade. Os ricos avarentos oprimem os pobres e tomam com violência os seus bens para viverem na ostentação. E os juízes injustos e corruptos vendem sentenças por dinheiro e condenam o inocente à morte, regidos pela ganância criminosa. A sociedade humana sem Deus está encurralada por suas próprias desventuras. Aí tem um texto na Bíblia que é incrível. O homem, na sua sagacidade, ele não dispensa nem o Senhor. Por favor, abram a sua Bíblia. Eu acho que eu vou ter esse texto em tela, Ismael. Mateus 22, 34. Beleza, tem aqui. Mateus 22, 34, você pode marcar na Bíblia. Esse texto, ele está inserido em um contexto onde os fariseus levantam Jesus um questionamento. Eles chegam para Jesus e contam uma história de Senhor. Um homem, ele casou-se, mas ele não teve filhos, ele morreu.
Aí o seu irmão casou e não teve filho, morreu. E eram 7 irmãos e todos casaram e morreram. E depois a mulher morreu também. É o contexto desse texto, tá certo? E a mulher morreu também. Senhor, na vinda do Senhor, à vista que todos casaram com essa mulher, quem é que vai ser o marido dela na vinda do Senhor? E Jesus olha para ele e diz assim: olha, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus vai logo assim: errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Quem estava falando eram fariseus. Então, de repente, Jesus vai dizer assim: pois muito bem, olha o texto, 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova e fez uma pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Só que Jesus não quis parar por aí, ele disse mais. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois depende toda a lei e os profetas. O camarada chegou depois de todo aquele conflito, né? Veio chamar Jesus para um contexto. Qual é o maior mandamento? Por que eu trouxe esse texto? Porque, amados, quando Paulo diz que os nossos pés são ágeis para derramar sangue, quando diz que em vez de nós, era para nós tratarmos bem as pessoas, a gente trata mal, a gente está quase que no mesmo contexto desses homens terríveis. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Não dá para mim isso aí. Quantas vezes você tratou mal alguém? Quantas vezes você desrespeitou alguém? Quantas vezes você poderia ter tratado bem a pessoa e você deu as costas? Trazendo para dentro do contexto da família. Você é fiel? Você é honesto? Você é fiel ao seu cônjuge? Você é fiel ao seu filho? Faça uma análise. Porque nós, amado, temos muitas vezes a pretensão de querer achar o defeito em outrem e esquece de nós mesmos. E a gente é apressado para fazer isso. A gente é apressado para olhar para as pessoas e julgar essas pessoas. Enquanto que a Bíblia diz que nós não temos direito nenhum e nem autoridade nenhuma de julgar ninguém. Porque já existe um justo juiz. E esse não sou eu e muito menos você. Então para pensar. Olhando para essa afirmação de Paulo. Versículo 15. Os seus pés são ágeis. Há uma rapidez. Há uma agilidade. Para coisas que não deveria ser feita. Há uma rapidez para nós agirmos de forma que nós não deveríamos agir. Nós fomos chamados para sermos o quê? Santo, separado. Nós fomos chamados para ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Nós fomos tirados do mundo, do contexto, daquele contexto, para esse contexto, para cuidar das pessoas. Senão muitas vezes nós vamos estar igual aos fariseus, achando que nós somos bons demais, e aquele cara que bebe, aquele cara que fuma, aquele cara que adultera, aquele cara que joga, não presta.
Mas você tem a palavra revelada, você tem uma responsabilidade. Vai lá e agora faz diferente. Em nome de Jesus. Segundo lugar, a falta de respeito pelos valores humanos. A falta de respeito. Se por um lado ele corre para fazer coisas terríveis, aí agora vem o desrespeito. Aí Paulo, ele vai falar que é o quê? Ruínas e desgraças marcam o seu caminho. O teu caminho, amado, é um caminho de paz? Onde você anda? Hoje eu estava falando com o irmão Carlinhos, quando nós estávamos ajeitando para vir para cá, o segredo do sucesso. Qual o segredo do sucesso de Josué? Você sabe? A Bíblia diz que o Senhor fala para Josué, diz: olha Josué, o meu servo Moisés, ele morreu. Você agora vai conduzir o meu povo. Agora imagina alguém substituir Moisés. Como é que faz isso? Número 1, medita na minha palavra, de dia e de noite. Nós temos que ostentar a palavra na nossa vida. A gente quer ostentar um tênis, uma camisa, um carro, um aparelho de celular. Eu vi um vídeo, o cara estava num mercantil, no supermercado, e ele estava desafiando as pessoas. Quem disser um versículo bíblico, o que tiver no carrinho, eu pago. E as pessoas lá ficam, diga um versículo, mas eu vou conferir. E pessoas usavam a palavra que não tinha nada a ver. Não, isso aqui não está na Bíblia não. E teve pessoas que, não que você vai ostentar a palavra, quando eu digo ostentar é conhecer, não para aparecer, mas para você se proteger. Porque o salmista Davi diz assim, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que é que ele está dizendo? A palavra me dá direção e eu não me perdo. A palavra ela me ajuda, eu não caio. A palavra traz luz para o meu caminho, eu não vou cair. Eu sei onde vou colocar meu pé. Por isso que o Senhor diz assim, olha, medita na minha palavra de dia e de noite. Se você fizer isso. Segundo, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que as pessoas vão falar. Não olhe para o que as pessoas vão dizer, olhe para o Senhor. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. O homem falha, o homem peca, o homem erra. O nosso alvo é Cristo. O Senhor diz, olha, se você meditar na minha palavra, se você não olhar para as circunstâncias, olhar para mim, onde colocar o teu pé, ali vai ser abençoado. Pergunta essa noite, amada, a tua vida, ela tem abençoado outras vidas? Quando você chega em um momento, em um local, alguém diz assim, rapaz, hoje o dia vai melhorar. Chegou aqui um homem de Deus, chegou aqui uma mulher de Deus. Ou ruínas e desgraça marcam o seu caminho? O que é que marca o teu caminho? Por onde o homem passa, ele mancha o chão onde pisa e contamina o lugar onde põe as mãos. A mão não está apenas nas estruturas, mas dentro do homem. Aliás, as manchas estão dentro do homem. Ele não respeita a vida, ele não respeita a família, ele não respeita os bens alheios e nem principalmente o que rege a sociedade. Esse homem corrompido anda na contramão da licitude e do moral. Olha como é que está a nossa sociedade hoje. O mundo está em um caos. O que é vergonha? Vergonha é você andar direito.
Vergonha é você falar a palavra certa. Vergonha é você ser justo, honesto. O mundo está descambando, amado. Está em uma declinação. O que Paulo fala aqui há anos atrás, está acontecendo agora na nossa cara. É uma atualidade, é como se fosse o jornal de hoje esse texto. Ruínas e desgraça marcam seus caminhos. Ele se rebela contra tudo o que é certo e digno. No seu caminho não há destruição. Aliás, no seu caminho há destruição e miséria. Ele é como um terremoto que passa e tudo desaba. Esse homem age sem consideração para com o seu próximo, sem medo de comprometer seu bem-estar ou até mesmo sua vida. Ele oprime o seu irmão e enche a sua vida de infelicidade, de modo que o seu caminho é marcado pelo mal, pelo tal procedimento e regado pelas lágrimas dos outros. Esse cara não está nem aí com a vida do outro. Mas eu trouxe aqui para vocês uma coisa interessante. Bota lá, Ismael, em tela. Ruína. O que é ruína? Está ali, destruição, devastação, colapso, aniquilamento, extinção, extermínio, fim, perda, desmoronamento, esfalecimento, estrago, esfacelamento, decadência, degradação, declínio, queda, decaída, empobrecimento, perecimento, involução, ocaso. Quando a Bíblia diz que nós fomos comprados por um precioso sangue, amém? Há uma grande responsabilidade sobre nossas vidas, sobre os nossos lombos. Quem tem que fazer diferença? É quem conhece ou quem não conhece? É quem conhece. E as injustiças? Vamos falar de injustiça? Você já levou uma tapa na cara? Alguém cuspiu na tua cara? Alguém colocou na tua cabeça uma coroa de espinho que furou teu crânio? Você foi obrigado a carregar uma cruz? Chicotadas, quando você levou? Uma pessoa fala, me distrata, fala diferente, já é o motivo de um caos. Quem é o sal da terra? Quem é chamado para fazer diferença? A Bíblia diz, e verás a diferença de quem serve e de quem não serve. O inimigo, ele procura uma situação para transformar a nossa vida em uma ruína, em um caos. Segunda palavra, desgraça. O que é desgraça? Adversidade, infidelidade, infortúnio, desventura, azar, contratempo, revés, perda, tribulação, desgosto, lástima, drama, desgraceira, desfortúnio. A falta de respeito gera tudo isso na vida da pessoa. E parece que a gente tenta consertar, parece que fica pior. Como é que faz na hora dessa? A Bíblia vai falar de um homem que foi perseguido à morte, inocente. E ele teve a oportunidade de matar o cara que perseguia ele não matou. Porque ele disse, sabe o quê?
Deus me livre de tocar em um ungido do Senhor. Mas ele teve a oportunidade. Foi uma aprovação ou foi uma tentação? Foi uma aprovação de Deus. Até onde tu me ama, né? A gente tem que saber filtrar as coisas, para que a gente possa fazer diferença. Nós estamos andando contra a maré. Então vai vir muita coisa sobre nossas vidas. Você precisa estar preparado. Por favor, abra sua Bíblia em Gálatas. Capítulo 5. Versículo 16. Eu vou ler só o versículo 1 e depois a gente vai pular para o 16. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a jugo de escravidão. De novo, portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente por um jugo de escravidão. Versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por quê? Porque a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito, em choque, um com o outro. De modo que se vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e são elas a imoralidade, sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez e orgia. E coisas semelhantes eu os advirto como antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Que mais? E domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que permanecem em Cristo Jesus já crucificaram, né? Crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Falta de respeito. Terceiro lugar.
falta de respeito pelos valores humanos, e agora é falta de respeito pelos relacionamentos humanos. Os relacionamentos humanos. Ele diz que e não conhece o caminho da paz. Meu Deus, como é que é a vida de uma pessoa dessa? Dorme no conflito, acorda no conflito, caminha no conflito, come no conflito, bebe no conflito, vive no conflito. Ela não... Gente, o que é não conhecer o caminho da paz? O que é não conhecer o caminho da paz? Sabe? Escute isso. Em seu estado de rebeldia contra Deus, o homem destruiu a si mesmo e avançou como uma fera selvagem contra o seu próximo, semeando ódio, a inimizade e a desavença. Sua língua espalha veneno, suas mãos jorram violência, seus pés se apressam para o mal. Esse homem, em rebelião contra Deus, ergue muros para onde deveria construir pontes, cavam abismo onde deveriam construir passagens, fere com os punhos cerrados a quem deveria acariciar, promove inimizade com quem deveria nutrir, encerra-se pelo atalho da guerra, em vez de trilhar caminho da paz. Se eu fizer uma pergunta para você hoje, onde é o teu maior campo de batalha? É na rua? É no trabalho? Se eu fizer aqui uma enquete, vai dar uns 85% família. Família. Onde deveria ser diferente. Tem um ditado popular que diz: quando um não quer, dois não brigam. Então, a guerra que tem dentro de casa é porque os dois querem. Os dois se preparam para isso. Não há paz. Sabe o que é que está faltando? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma coisa, amado, na nossa vida que tem que ser cultivado. O fruto do Espírito é algo que tem que ser regado dentro de nós. Eu vi uma mensagem de uma jovem falando, ela fez menção de uma situação, um diácono da igreja do pastor Billy Graham, chegou para o pastor Billy Graham e disse assim: pastor, pelo que eu entendi, era outro diácono, estava bêbado na igreja, né? Aliás, o irmão viu o diácono bêbado. E o pastor Billy Graham, muito sábio, ele olhou para aquele diácono e disse assim: me responda uma pergunta. Você é cheio do Espírito Santo? E o rapaz ficou tipo... Quer que tem uma coisa a ver com a outra, né? Estar embriagado é pecado. E não estar cheio do Espírito Santo também é pecado. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Abra a Bíblia, por favor, no livro de Efésios, capítulo 5. Muito bem, Ângela. Essas minhas alunas fizeram a EBD, tenho certeza. Foi culto de domingo. Mas aí a gente vai ver a partir do 15, tá bom? Pois muito bem. Olha o que é que diz a palavra. Primeiro, advertência. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensato, mas sábio, mas como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando não tem guerra em casa, você aproveita? Você bota uma mesa, você faz aquele café maravilhoso, aquele almoço maravilhoso, você conversa, você ri, você troca umas ideias. O que é que o texto está dizendo? Aproveitar ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. Por que a gente investe mais na confusão do que nos momentos bons? Por que a gente aproveita mais as brigas do que os momentos que não tem briga? O conselho de Paulo: aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Sabe o que é que acontece? Uma pessoa perde um ente querido. Vamos botar aqui para ficar bem assim. Tem um pai e a mãe, o fulano perde a mãe, ou o pai. Aí todo mundo vai se preocupar com: meu Deus, eu deveria ter dado mais valor ao meu pai, porque isso aqui tal. Eu tive que perder para me reconhecer que existe o valor. Aí teve uma pessoa que colocou a mensagem no Instagram e disse: por favor, quando eu morrer, não chore. Quando eu morrer, não me traga flores. Quando eu morrer, não me peça perdão, porque eu não vou poder perdoar. Dar flor hoje. A Bíblia diz o quê? Chore com os que choram. A Bíblia não diz para chorar pelos mortos, não. Chora com os que choram. Se alegre com os que se alegram. Vamos para o Pacuti, depois do ensaio. Aproveita a oportunidade, porque os dias são maus. Ninguém sabe daqui a pouco. Vixe, pastor, tá... Não, gente, não leve pela... Mas é porque os dias são maus mesmo. Nós temos que aproveitar a oportunidade ao máximo. E eu estou falando dentro de casa, porque os conflitos é dentro de casa. A guerra é dentro de casa. Os problemas é dentro de casa. Você pode estar amargurado em casa, mas quando você sai na rua, que passa por alguém, tudo bom? Vai tudo bem? Tranquilo. Tudo tranquilo. Mentiroso. Falsa aparência, né? Capa. Vamos lá. Portanto, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas se deixe encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo é o quê? Sujeitando uns aos outros. Por que ele colocou o sujeitando depois? Porque você não vai ter paz se você não se sujeitar uns aos outros. Você não vai conseguir glorificar a Deus de verdade em conflito, em guerra, em contenda. Porque há o que, amado? Muitas vezes a falta de respeito pelo relacionamento das pessoas. Precisamos mudar nós mesmos. Eu e você temos que mudar, amado. Eu e você temos que mudar. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Eu e você temos que fazer diferença. Eu e você temos que ser o sal da terra, a luz do mundo. A maior pregação de hoje chama-se testemunho. Você chega para a pessoa e diz: Jesus te ama, Ele quer te salvar. A pessoa, beleza, Ele quer me salvar. Ele só ainda não conseguiu mudar, foi tua vida, né? Que vergonha, não é não? Que vergonha. Atitude fala muito mais do que palavras. O versículo é: e não conhece o caminho da paz. Por favor, Ismael, em tela.
Eu botei o contrário, claro, né? O antônimo. O que é o antônimo de paz? É luta, né? Conflito, violência, guerra, instabilidade, opressão, mal, inquietude. A pessoa fica inquieta. É uma azaração, a falta de juízo. Falta de juízo! O que é que falta de juízo faz em nós? Ele gera intranquilidade. Ele gera desassossego. Ele gera preocupação e nos deixa desanimado. Desassossego, tristeza, maldade e desamor. Brutalidade, confusão, algazarra, barulhos, ruídos, gritaria, combate, angústia e discórdia. Qual é a pergunta aqui? Eles não conhecem o caminho da paz. Por favor, abram a sua Bíblia num texto que não era nem para mim mandar vocês abrir, porque todo mundo conhece o texto, né? Mas é João, capítulo, o quê? 14, versículo 6. É a nosso cartão de visita. João 14, 6. Que ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai a não ser por mim. A vida está nesse caminho. A alegria está nesse caminho. A paz está no caminho. A segurança no caminho. O respeito, você aprende aonde? No caminho. A justiça, você aprende como? No caminho. Porque tudo isso gera vida de verdade em todos aqueles que se submetem a este princípio da palavra. Quando Paulo ele nos mostra a nossa realidade, não é para nos condenar, é para nós fazermos um check-up geral. Quando a gente pega um carro, uma moto, você não leva anualmente para fazer uma revisão, né? Você leva para fazer uma revisão e quando chega lá, tudo que não presta, o cara tira. Você chega e diz assim: quanto é uma revisão da moto? R$80. Quando tu chega é 150, 200. O que foi? O freio não prestava, o cabo de embreagem não prestava, a borracha não sei de que não prestava. Tudo que não prestava o cara tira. Quando tu paga aquele preço que tu fica... Foi um preço que você pagou. Mas quando você senta na moto ou você vai dirigir o carro, você sente o conforto, né? Você sente a estabilidade. Tudo na nossa vida tem um preço, amado. Tudo na nossa vida custa um preço. Jesus Cristo, ele pagou o preço mais caro para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Por isso que não vale a pena a gente querer trocar ideias sem juízo. Senhor, me dê equilíbrio emocional. Coloca guarda na minha boca. Que saia da minha boca somente aquilo que for para abençoar. A Bíblia diz que nós temos que estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então que nós possamos guardar o nosso coração no Senhor, que se nós estivermos no caminho, tudo isso vai mudar, tudo isso o Senhor vai transformar, você vai ter paz, você vai dormir tranquilo, você vai fazer como o salmista: deito e durmo porque o Senhor me faz dormir tranquilo. Então, meus amados, que a paz que excede todo entendimento, de verdade, possa invadir o teu coração e o meu coração e transbordar em nome de Jesus. Amém? Vou fazer aqui uma oração.
Agradecer aqui o Pai, aleluia. Senhor, como diz a canção, Pai, Tu nos sonda. Senhor, Tu nos conhece. Tu conhece o nosso pensar, o nosso deitar, o nosso levantar. Antes que saísse algum som, Pai, da nossa boca, Senhor, Tu já sabe o que vai sair. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas o que nós te pedimos, ó Pai, é que nós possamos ser sinceros diante de Ti. Quando estiver ruim, Pai, a gente possa abrir o nosso coração e dizer: Senhor, não está bom, Pai. Nos ajuda nessa dificuldade. Senhor, coloca em nossa boca, Senhor Deus, guardas e nos ajuda a controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Queremos colocar tudo isso nas Tuas mãos, ó Pai. Queremos colocar toda a nossa vida em Tuas mãos, meu Deus. Todos os nossos desejos em Tuas mãos, ó Pai. Todas as nossas vontades em Tuas mãos, Senhor. Porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe em paz para esse lugar. E com certeza em paz nós vamos voltar deste lugar. Meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor, Pai, aquela jovem que compartilhou algo com a minha esposa, Deus. Meu Deus, o Senhor é onipresente, Pai. É bem verdade que a gente deveria dizer nome, mas como eu falei aqui, Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. Então visita essa jovem com a Tua presença sobrenatural, Pai, e repreende todo o mal, em nome de Jesus, na vida dessa jovem, e que ela possa encontrar a paz, a verdadeira paz, que só encontra em Ti, Jesus. Faz assim na vida dela, faz assim na nossa vida, faz assim na nossa família. Meu Deus, eu coloco essa comunidade diante do Senhor, que o Teu amor, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, Pai, entre nesses corações e convertam-os para a glória do Teu nome. É assim que eu oro e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Luz do mundo viestes à terra, para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso no céu. O rio de viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca
saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tirando a amargura do coração, Deus. Vai tirando todo o rancor. Vai quebrando as cadeias, Deus. Sim, Deus. Sim. Quebra as cadeias. Vai quebrando os sofismas. Sim, Deus. Sim. Quebrando o sofisma, Deus. Aleluia. Todo pensamento mal, Deus. Aleluia. Todo pensamento de morte. Meu Deus. Sim, Deus. Quebra. Tu és o Deus que quebra todo jugo. O teu fardo é leve, Senhor. O teu fardo é leve, Senhor. Tu és o Deus que tira o fardo pesado. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus. Não se canse. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua ação, Deus. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu mover no meio de nós, ó Pai. Eu creio, meu Deus, que essa noite, Pai, muitas cadeias foram quebradas do nosso coração, ó Pai. Muitos sofismas, ó Deus, foram arrancados do meio do teu povo, ó Deus. Deus, eu creio que essa noite nós vamos sair daqui, ó Pai, com nossos fardos leves, porque nós já lançamos tudo nos pés do Senhor, ó Pai, porque é o Senhor que tem cuidado da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, conduz esse rebanho, ele é teu, conduz essas vidas, te pertence, conduz esses corações, ó Pai, eles fazem parte de ti, ó Pai, é para ti, meu Deus. Então nos ajuda, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, aleluia, Deus, obrigado por esse momento, ó Pai. Nos dê uma noite abençoada, Espírito Santo. Nos conduz debaixo da tua graça, Espírito Santo. Espírito Santo, nós possamos continuar a nossa adoração em nossa casa, que o nosso coração possa estar encharcado do teu amor, da tua presença, do mover do teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós nunca deixamos de te adorar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém e amém, amados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.